Será que a Universidade de Harvard está em crise? Qual que é a verdade do que está acontecendo neste exato momento nos Estados Unidos? Eu quero conversar sobre isso com vocês porque a Universidade de Harvard foi uma universidade que mudou minha vida. Eu sou um cara que veio de escola pública, de periferia, de uma família pobre. E Harvard me abriu portas, me deu bolsas, me aprovou em vagas, até mesmo de pesquisa internacional, que eu nunca consegui algo nem próximo disso no meu próprio país. E claro que quando a gente fala de uma universidade que talvez seja a mais famosa do mundo, ela sempre vai estar no centro das atenções. E é o que acontece desde 1636. Harvard recentemente teve uma investigação porque supostamente recebeu 250 milhões de dólares de doação de países asiáticos e de países árabes. Ao longo dos anos, ela teve várias tentativas de intervenção do governo, teve outras crises de protestos de alunos, teve também várias iniciativas de pressão para ter mais inclusão, para ter mais bolsas de estudos. E recentemente tiveram até uma ameaça para travar 2 bilhões de dólares em incentivos fiscais. E vocês que me acompanham sabem que não vai fazer a menor diferença para uma instituição que tem mais de 50 bilhões de dólares em endowment, no fundo, guardadinho ali na poupança, entre aspas, da universidade. E sabe o que aconteceu depois de cada uma dessas crises? Harvard saiu mais forte, mais famosa, mais popular, mais inovadora e com mais oportunidades. E recentemente o governo Trump ameaçou a Universidade de Harvard travando as matrículas de alunos internacionais. Isso acontece porque as universidades dos Estados Unidos estão passando por uma investigação e o governo quer informações de alunos que estão fazendo movimentos pró-Hamas, movimentos antissemitistas e até de alunos que fazem parte do Partido Comunista Chinês. E é claro que você, que é uma pessoa inteligente, você já consegue prever as cenas dos próximos capítulos olhando para o passado. Qual que é o perfil do Trump? Um apostador de pôquer. Ele vai lá e fala: vou taxar todo mundo. Depois de alguns dias, opa, não vou taxar mais não, vou dar isenção de 90 dias e tal. Opa, agora nós iremos demitir alguns funcionários públicos. Semana seguinte, contratando de volta e nem demitindo outros. O Trump falou que ele ia travar os financiamentos e empréstimos para o povo norte-americano. Não vai ter mais. Não deu nem 2 semanas. Ele voltou atrás. Tudo liberado de novo. Portanto, analisando a tendência, o que a gente consegue perceber? O que vai acontecer na prática com a Universidade de Harvard? Nada. Não. As bolsas vão aumentar. As possibilidades vão aumentar. Aliás, já estão aumentando. Quando a gente olha ano após ano, não só a Universidade de Harvard não, são mais de 3.000 universidades nos Estados Unidos que estão dando bolsas de estudos para brasileiros e essas bolsas aumentam de ano a ano. A gente tem um rastreador de bolsas de estudos, a gente consegue ver isso em tempo real porque a gente tem um crawler, uma inteligência artificial que rastreia essas oportunidades. São mais de 2.000 vagas de bolsas de estudos só na Universidade de Harvard. Se a gente pega todas as universidades dos Estados Unidos, subiu de 320 mil bolsas para 380 mil bolsas para 2025, já com previsão para 2026. 55% dos alunos da Universidade de Harvard têm bolsa de estudos, 55%. E recentemente, eles até aumentaram a situação financeira para conseguir bolsa de estudos, ou seja, melhoraram. Qualquer pessoa que ganha menos de 100 mil dólares por ano de renda familiar pode aplicar para uma bolsa de estudos que paga tudo, hospedagem, alimentação, passagem aérea, etc. Ano após ano eles têm melhorado e aumentado. E como essas universidades, presta atenção, elas são universidades privadas. Não é igual uma universidade pública no Brasil que depende da grana do governo, da aprovação do governo. Elas são universidades independentes. Elas têm muito dinheiro guardado. O nome desse dinheiro guardado se chama endowment. Parte desse endowment, que Harvard tem mais de 50 bilhões e todo ano esse dinheiro fica investido e faz uma conta. Imagina que esse dinheiro, hipoteticamente, renda 10% ao ano. Ano que vem, 50 bilhões vai ser 55 bilhões. Depois vai ser 61 bilhões. Depois, imagina subindo esse dinheiro. Parte desse dinheiro é retirado para investir em bolsa de estudos, em novos alunos, em pesquisa, em bolsa de faculdade, mestrado, doutorado. Por quê? Porque a grana do investimento pesado em bolsa de estudos não é uma grana do governo dos Estados Unidos.
Menos de 1% das bolsas de estudo são governamentais, são financiadas pelo governo dos Estados Unidos. Mais de 99% das bolsas de estudo são bolsas internas da universidade ou dos parceiros dessa universidade, seja elas grupos empresariais que financiam pesquisas e etc. Aí tem bolsa de fellowship, de grants, de scholarship, bolsas atléticas, e aí vai, bolsas de diversidades, bolsas de inclusão e etc. Isso significa que mesmo agora, Harvard e as universidades dos Estados Unidos estão no momento mais acessível da história. Bolsas estão aumentando, que pagam até 100% para você brasileiro ir para lá. Oportunidades para profissionais qualificados estão aumentando. Vagas para estudar, para se formar em universidades no exterior estão aumentando. Possibilidades para você trabalhar no exterior após formado estão aumentando. Mas para quem faz tudo certinho. Eu acho que isso aqui a gente não precisa nem discutir nesse vídeo. Porque quem vai ilegal, quem vai pela fronteira do México, quem vai de qualquer jeito, quem vai... Aí não tem como. Não tem como, mas isso daí é tema para um outro vídeo. O que eu posso te dizer é, eu estive lá. Harvard mudou a minha vida. É uma instituição, e não só essa, tá? Várias dessas instituições privadas dos Estados Unidos e do Canadá, da Europa também, do mundo inteiro, é que o foco aqui é Estados Unidos hoje, estão totalmente abertas para mudar a nossa vida, com muitas oportunidades. Não estou falando que é fácil, não estou falando que cai do céu, não estou falando que vai ser perfeito, e não estou falando nem que não vai ter uma crise, por exemplo, neste exato momento. Mas uma reflexão que a gente tem que ter do ponto de vista estratégico, olhando para os números, é que talvez nesses momentos de crise é que a gente tenha as maiores oportunidades. É que a gente tenha as aplicações com maiores taxas de aceite. Em que talvez uma pessoa que tenha uma mente fraca ou não tenha acesso à informação vai ver um título de um jornal e vai falar, vou desistir. O que diminui a competitividade. Porque quem continua se preparando, quem continua estudando, quem tem as informações corretas, quem está percebendo que as bolsas estão aumentando ano após ano, as vagas estão aumentando ano após ano, o que umas pessoas especulam que vai acontecer. Não vai acontecer porque não tem como Harvard parar com o negócio dela, que é a educação. Educação é o que traz liberdade, educação é algo que muda vidas, educação é algo que ninguém pode parar. É impossível tu imaginar, se você tem 3 neurônios funcionando, que a Universidade de Harvard vai parar de dar aula, vai parar de ter aluno de faculdade, vai parar de ter aluno de mestrado, vai parar de fazer pesquisa, vai parar de fazer doutorado. Você sabe que não vai parar. É impossível isso acontecer. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, que vai ter menos competição para a gente pegar essas bolsas, para a gente pegar essas vagas, para a gente se preparar para isso. A gente precisa transformar esses desafios em oportunidades. As crises, elas passam. E eu vou até deixar um presente para você. Todos vocês que desejam estudar no exterior, vocês que me acompanham, ou se você não me acompanha, já segue, deixa o joinha aí. Vou deixar um presente para vocês. Eu vou deixar um curso gratuito aqui para vocês de como dar esses primeiros passos internacionais. É um presente meu para vocês entenderem como que funciona na prática esse outro lado aqui. Por que as bolsas estão aumentando? Como que eu faço para ser aprovado numa dessas bolsas? Qual que é a documentação, a burocracia? Quais são as universidades? São mais de 60 países que dão bolsas, são mais de 920 mil vagas de bolsas por ano. A Europa oferece 120 mil bolsas por ano. Estados Unidos, um único país que a galera tá tacando pau, tem mais de 350 mil bolsas por ano e só está aumentando. E eu quero explicar isso para vocês e até para vocês entenderem essa separação do que é público, governo, do que é privado. E as maiores bolsas de estudo são das próprias universidades, é o que a gente chama de bolsas internas. Mas isso eu vou ensinar para vocês. Se você quer participar e receber esse mini curso gratuito, comenta aqui embaixo essa hashtag curso grátis. Só que você tem que estar com a sua DM do Instagram aberta para receber mensagens de outras pessoas, porque eu vou te enviar na sua DM o link para você se cadastrar e receber esse curso gratuito para você dar esses primeiros passos e entender mais. E eu vou trazer algumas informações, porque eu tenho algumas inteligências artificiais que eu desenvolvi na época que eu estava no MIT em Harvard, que rastreiam bolsas de estudos, que rastreiam essas tendências. E eu vou trazer essas informações para que você tenha a liberdade, o conhecimento para você conseguir você mesmo tomar suas próprias decisões sem depender, às vezes, de coisas da internet.
Enquanto isso, me conta aqui, o que você acha de tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos? O que você acha que vai acontecer com a Universidade de Harvard? Você concorda comigo ou discorda? Comenta aí.